É isso aí, pessoal. Seja muito bem-vindo para essa primeira aula do nosso Jornada Bíblica. Eu sou o pastor Felipe Guião e nós vamos estar aqui celebrando esse tempo de aprendizado com vocês, tá bom? Preste bastante atenção. Essa é a nossa primeira aula e eu quero explicar algumas coisas para vocês, como vai funcionar essa nossa Jornada Bíblica. A partir de agora, nós vamos ter um encontro uma vez por semana, provavelmente vai ser toda terça-feira às 20 horas, tá ok? E aí nós vamos ter um momento de estarmos juntos, né? Seja através dessa aula que nós vamos transmitir diretamente pelo YouTube e também teremos aulas fechadas, para grupos fechados. Essa aula é para quem está lá no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não está, coloca aqui nos comentários "eu quero", tá bom? E você vai poder entrar no nosso grupo do WhatsApp. Eu vou colocar você lá para que você possa receber todas as informações, tirar também as suas dúvidas, tudo lá pelo WhatsApp. Se você ainda não faz parte do grupo, coloca aqui embaixo "eu quero", para que você seja incluído no grupo, tá ok? Então, gente, esse curso, né, a gente pode chamar assim, esse discipulado, jornada, ele nasce para alcançar vidas que entenderam que precisam ser discipuladas. E nós vamos fazer isso de uma forma interdenominacional, ou seja, nas nossas aulas aqui, nós não vamos ficar falando sobre temas polêmicos para evitar ferir, né, seja a crença de qualquer um de vocês em relação à denominação que vocês pertençam. Nós vamos trabalhar a Bíblia de forma totalmente genuína, amém? Vamos trabalhar a Bíblia de forma genuína, trazendo um evangelho claro, trazendo um evangelho abençoador para a vida de vocês. Eu preparei aqui o material que ele se chama Jornada. Eu vou colocar na tela para vocês esse livro e vocês vão receber. Você que está no grupo do WhatsApp, você vai receber todo esse material. Lembrando aqui que o nosso curso aqui, o nosso discipulado, é totalmente 0800. Não vai haver no meio do caminho, compre um curso online ou você precisa pagar mais um certo valor para adquirir, desbloquear certos materiais, nada disso. O trabalho é totalmente 100% gratuito, amém? Vou recapitular mais uma vez, nós vamos ter vários encontros aqui. O nosso encontro vai ser 90% online, né? Uma vez por semana vocês vão estar recebendo as aulas e dentro, né, dessas semanas nós vamos ter as aulas que serão para um ambiente fechado, ou seja, só para quem está no grupo do WhatsApp. Essas aulas de ambiente fechado vão ser aulas que a gente vai poder conversar com as pessoas, né? Vamos poder ouvir o seu testemunho, vamos poder ouvir você falar, amém? Vai ser uma troca, né? Essas aulas a gente vai tirar as dúvidas, nós vamos, como eu falei, né, conhecer as pessoas de forma mais pessoal, trazer um ambiente de total interação. E possivelmente, né, a gente estabelecendo esse grupo de comunhão, nós vamos, a partir do lado de alguns meses à frente, né, já temos aí bastante discípulos aqui no nosso discipulado no Rio de Janeiro. Então a gente vai marcar aí um café com vocês, né, em Salvador. Quem está em Salvador vai marcar um café em Salvador. Se tiver alguém de outros estados, de Minas, São Paulo, até fora do Brasil, a gente vai estabelecer um anfitrião e fazer essa interação online para fortalecer, para juntos, né, no tete a tete, no olho, poder orar por vocês, abençoar. Lembrando mais uma vez que o trabalho é totalmente interdenominacional, tá bom, gente? Vamos lá para o que interessa. Eu quero apresentar para vocês esse material aqui, né? Esse é o livro chamado Jornada. Ele é um e-book, né? E deixa eu rolar aqui para vocês esse e-book, tá bom? Aqui é o Jornada, tá vendo? Vocês estão vendo na tela aí? Tá conseguindo acompanhar? E nesse e-book aqui, uma caminhada de fé, escrito por mim. Aqui tem um prefácio, tá? Esse material é totalmente gratuito, tá bom? Você vai receber ele, você que está no grupo do WhatsApp. Aqui eu falo um pouquinho sobre o livro, né? Você já se perguntou como aprofundar a sua relação com Deus, como se encontrar um propósito maior na sua vida. Muitas vezes a jornada espiritual é marcada por dúvidas e questionamentos. Aqui nós vamos explorar juntos como desenvolver uma vida com Deus mais consistente. Então você vai depois ler todo aí o nosso prefácio e aí chegamos aqui então no módulo 1. Lembrando que o Jornada, pessoal, o Jornada, ele... Deixa eu colocar aqui, voltar para a tela. O Jornada nós temos aqui, são
são vários capítulos. Melhor, deixa eu explicar melhor. Cada capítulo, nós temos 4 aulas, ok? Cada aula, ao final de cada aula, nós vamos ter um desafio. Você vai ser desafiado a fazer alguma coisa em prol desse ensinamento que você recebeu. Depois do desafio, nós temos aí o questionário, né, de 4 perguntas, para que você possa responder e massificar e exercitar aquilo que você aprendeu, e também uma reflexão daquilo que foi trazido. Tá? Então, no final de cada capítulo, cada módulo tem 4 capítulos, né? Em cada capítulo você vai estar podendo exercer essas atividades que vão ser muito interessantes. Então, atividades simples, às vezes ligue para alguém, né, que você brigou essa semana, ou que você está de mal, né, exerça o perdão, faça o bem por alguém, ou seja, você vai ser desafiado. Aí nessas aulas que nós vamos ter, que vão ser 100% participativas, né, através do Google Meet ou qualquer outra plataforma, enfim, aí você vai poder contar como é que foi seu desafio, se você fez desafio, né, vamos estar acompanhando isso. Vai ser bem legal, gente, vai ser um tempo de muito crescimento, né, com cada um de vocês. Eu não vou querer me estender muito, pretendo fazer essas aulas em pelo menos em 1 hora, tá bom? E também no dia da nossa interação aí, trabalhar entre 1 hora, 1h30, gasta um pouco mais de tempo, porque o pessoal costuma falar um pouquinho mais, mas em torno disso aí, tá bom? Amém, glória a Deus. Eu já me apresentei, né? Sou o pastor Felipe Guião, hoje sou pastor lá no Ministério Atos, em Salvador, mas hoje atualmente eu moro no Rio de Janeiro. Estou aqui há 1 ano no Rio de Janeiro, e essa foi a forma que assim, Deus me tocou, através de uma palavra que eu recebia, né, de uma oração profética, né, que dentro de mim havia uma palavra que eu precisava transmitir, voltar a transmitir essa mensagem, e eis-me aqui fazendo isso de forma online, alcançando, eu tenho certeza, muitas e muitas vidas, amém? Então pega aproveita esse momento aqui, né, pega esse vídeo, tá bom? E manda para as pessoas, né, tá aqui, ó. Se inscreva no nosso canal, mande para as pessoas, convide as pessoas para participar, seja aí um verdadeiro evangelista, tá bom? Convidando as pessoas para estarem nessa atividade que vai ser muito abençoadora, tá bom? Vamos lá, gente, partindo aqui para o nosso, deixa eu tirar a tela, partindo aqui para a nossa janela de interação, estamos aqui com o nosso livro Jornada, o módulo 1, né, Conhecendo a Deus. A aula 1 vai falar de quem é Deus. Né? Nesta primeira aula vamos nos concentrar em conhecer o caráter de Deus. A base de toda a nossa fé começa com um entendimento de quem Deus é. Nosso objetivo aqui, deixa eu rolar para cima, nosso objetivo aqui é compreender Deus como Criador e soberano, refletir sobre como o caráter de Deus influencia a nossa vida. Amém? Vamos iniciar com o conteúdo e, antes de tudo, né, o mais importante, eu quero nesse momento estar aí então orando com você. Feche os seus olhos aonde você esteja, em nome de Jesus. Se você estiver dirigindo, por favor, não vai fechar os olhos agora, nem se você estiver andando de bike. Então, pense em Deus aí, ainda com os olhos abertos, mas o ideal é que você esteja participando dessas aulas em casa, tranquilo, para mesmo tudo, né? Sente na mesa do seu escritório, na sua mesa de jantar, com caderno, caneta, computador aí ligado, ou celular nas suas mãos, e vamos com o e-book, se você puder imprimir o e-book, imprima o e-book, fique à vontade, e aí nós vamos estar juntos aí, cada capítulo, que eu tenho certeza que vai enriquecer muito a sua vida. Feche os seus olhos em nome de Jesus, se você pode. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro com os teus filhos que se reúnem para essa primeira aula, uma aula de apresentação, uma aula de introdução, uma aula onde eles vão poder perceber a grandeza daquilo que o Senhor está nos colocando. Ser discipulados, meu Deus, é algo maravilhoso. E nós não estamos aqui para formar discípulos para nós, nem para uma denominação. A nossa intenção aqui é formar discípulos para o Senhor. Nos dê essa capacidade, Senhor. Faça com que esse momento seja um momento muito abençoador para todos nós, nos capacitando, nos fortalecendo.
Sabe, Deus, vivificando o teu espírito dentro de nós, que nós sejamos cada dia mais e mais apaixonados pela tua palavra, que cada dia mais e mais nós possamos, meu Pai, buscar profundamente a tua presença, Senhor. Senhor, visita essa pessoa que está em casa, essa pessoa que está sozinha, essa pessoa que de repente está no hospital, Senhor, essa pessoa que talvez ela esteja desigrejada, ela talvez não tenha hoje uma casa ministerial para pertencer, mas que o Senhor possa, Senhor, tocar em vidas. Que através dessa aula, meu Pai, desse estudo, vidas sejam transformadas e abençoadas e discipuladas na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos lá, pessoal, em nome de Jesus. Eu quero trazer para vocês aqui... Nós vamos falar aqui sobre um pouquinho da divindade de Deus, né? O módulo, o Jornada, ele é um módulo muito específico e, como eu disse a todos vocês, nós vamos trabalhar muito essa questão do simples. O simples também precisa ser dito. Às vezes a gente está se preocupando tanto, as pessoas... Eu conheço alguns cristãos que se preocupam tanto eu quero aprender escatologia. Gente, é maravilhoso estudar escatologia, as correntes escatológicas, né? A escatologia é aquele estudo sobre a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, a transformação do mundo. Isso é maravilhoso. Mas às vezes a gente quer buscar uma coisa tão, né, digamos assim, de uma compreensão tão elevada, e esquece do simples, né? Esquece do simples, esquece de quem é Deus, esquece de quem é Jesus, esquece de quem é o Espírito Santo, esquece do papel dos três, né? Porque a gente entende, né, sobre a questão dos três serem um só, né? O próprio Jesus falou isso, mas cada um tem uma função, né? E a gente muitas vezes esquece disso, esquece de quem é Deus, esquece de quem é Cristo, se esquece de quem é o Espírito Santo. A gente faz meio um balaio aí, bota tudo num patamar só e esquecemos verdadeiramente de como devemos tratar, de como devemos conhecer. Conhecer a Deus é algo que a gente faz todo dia na nossa vida. Conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, né, de quem verdadeiramente Deus, a gente precisa verdadeiramente compreender a sua grandeza. Deixa eu colocar para vocês aqui na tela. Já está aqui, né? Então a gente precisa entender a grandeza de Deus, né? A Bíblia nos apresenta a Deus como o grande arquiteto, o sustentador de tudo. Desde o primeiro versículo de Gênesis vemos a grandiosidade de Deus. O primeiro versículo diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, verso de número 1. Então a gente precisa entender quem é Deus. Deus, ele não é qualquer pessoa. Deus, ele é o Criador. Ele é o grande arquiteto. Então ele formou todas as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 1. Já fala sobre a grandeza de Deus. Então entenda isso. Nós vemos no passado o povo se relacionando com Deus e a gente vê esse relacionamento do povo com Deus diferente. É diferente do relacionamento que nós vemos a partir de Jesus. E também é diferente do relacionamento que nós vemos a partir do Espírito Santo. São os três um só, mas cada um tem a sua, digamos assim, a sua esfera de atuação, né? Então precisamos entender que Deus, ele é o arquiteto de todas as coisas. Deus, ele fez tudo. Ele é o poderoso, amém? O grandioso, né? No princípio criou Deus os céus e a terra, amém? Este versículo nos mostra a grandeza do nosso Deus e revela que somos a sua criação, amém? Revelando também a eternidade e a soberania de Deus. Ele é o criador de todas as coisas, trazendo à existência tudo que vemos e o que não vemos como criador. Ele tem autoridade sobre toda a criação, sendo o grande arquiteto do universo.
Amém? O nosso Deus. Então, a pergunta é: quem é Deus? Deus é o arquiteto, Deus é o grandioso, Deus é o soberano, Deus é o que formou todas as coisas. Então, esse conceito de quem é Deus, ele precisa estar muito bem impresso no seu coração, na sua mente, para você entender. Até para a gente entender qual é o nosso papel, né? A quem nós servimos, né? Nós servimos a Cristo, sim, servimos a Cristo, mas quando a gente olha para Cristo, a gente vê uma imagem mais humana de Deus, né? Porque a própria Bíblia diz que ele se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade e habitou entre nós. Ele habitou de forma simples, ele nasceu dentro de um lugar para animais, ele foi colocado dentro de um lugar onde os animais bebiam água, ele é apresentado de forma simples, ele foi criado numa cidade chamada Nazaré, que aos olhos de muito é uma cidade paupérrima. Então você vê que Cristo se despiu de toda a sua glória, né? O Deus encarnado, o Filho do Deus, né? Se despiu de toda a sua glória, de toda a sua majestade, de forma simples habitou para se tornar acessível a nós. Mas nós não podemos perder a essência de quem é o Pai. Amém? O Deus poderoso, o arquiteto que fez todas as coisas. Então, dá para ter uma ideia, uma noção de quem você está servindo? Né? É o Deus que fez todas as coisas, é o grande arquiteto do mundo, que criou tudo. Amém? Que coisa poderosa. Olha o que diz aqui. Deixa eu colocar na tela para vocês. Olha o que diz aqui. Essa passagem é poderosa demais. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, soberania, poderes ou autoridade. Todas essas coisas foram criadas por ele e para ele. Colossenses capítulo 1, verso 16. Então veja que tudo é criado por Deus, amém? E para Deus. Você veja que quando o próprio Jesus Cristo ele estava ali prestes a ser julgado, né? E as autoridades ali interpelando, Jesus fala: olha, você tem autoridade, você é autoridade porque o meu Pai te concedeu autoridade. Porque toda autoridade ela é constituída por Deus. Então tudo, irmãos, presta atenção, tudo, nada foge do controle do grande arquiteto. Você pode estar vendo guerras, rumores de guerras, nós estamos vivendo agora um momento de muitas guerras, mas tudo está no controle do grande arquiteto. Ele é Deus, o grande Deus, o poderoso Deus, que fez os céus, fez a terra, tudo que nela há, é feitura de suas mãos. Ele é o grande e poderoso. Tremendo. Então você saiba que você não serve um Deus pequeno, não. Você serve um grande e poderoso Deus que fez todas as coisas. Amém ou amém? Esse amém ou amém é ótimo, né? Então vamos continuar aqui, gente. Olha só. Olha o que diz. Cremos que toda a sua criação é para a sua glória. Cremos na existência de um único e soberano Deus. Tudo é parte dele e para ele. A Bíblia descreve a majestade e o poder inigualáveis de Deus e em seu relacionamento com todos o tempo e o espaço. Então todo o tempo, o espaço, as coisas, tudo são para Deus, estão relacionados a ele. Olha o versículo de Isaías 57:15. Porque assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, cujo nome é santo. Habita no lugar alto e santo, mas também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e um novo alento ao coração contrito. Então você veja que apesar de Deus ele ser grande, poderoso, ele se faz acessível. E é por isso que ele enviou Jesus Cristo, para se tornar mais acessível ainda. Por quê? Porque as pessoas tinham dificuldade de entender que um ser tão poderoso, um Deus tão poderoso, um Criador dos céus, Criador da terra, um Deus tão magnífico, as pessoas tinham dificuldade de entender que elas poderiam ter acesso. E a religião, que é a palavra religião, que vem de religare, que significa
trazer o homem de volta para a presença, né? A religião ela nasce com esse intuito de trazer as pessoas de volta para Cristo, ou para Deus, né? De religar as pessoas a Deus, porque o pecado afastou o homem de Deus. Então a religião ela nasce, né, com o propósito de trazer a pessoa de volta para Deus, ou seja, de religar essa pessoa a Deus. Só que a religião ela acaba se tornando pesada demais, né? E ao invés dela conseguir trazer as pessoas, a religião começa a afastar as pessoas de Deus. E as pessoas começam a se afastar de Deus, né, na religião que seria para aproximar, porque ela se torna pesada, né? Se apresenta para as pessoas um Deus muito mau, um Deus muito severo, né? Não que Deus não seja severo naquilo que ele faz, claro que Deus ele é justo, ele é fiel, e ele é justo naquilo que ele faz, mas começa a se apresentar tantos pesos, tantas dificuldades que as pessoas começam a se afastar de Deus pela dificuldade que elas têm de se aproximar dele. Porque a religião que era que nasce com o intento de aproximar, ela acaba afastando. E não é diferente hoje. Hoje não é diferente. A gente sabe que hoje nós temos o Evangelho trazido por Cristo Jesus, né, o Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário. E o Evangelho vem para são boas novas de salvação, porque a religião ela não foi capaz de religar o homem a Deus. Então vem uma boa nova. Vem uma nova mensagem, vem Jesus Cristo trazendo, sendo o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então Jesus vem para religar, né? Ele é a aliança, ele é o último sacrifício de sangue derramado, né? Para que eu e você tivéssemos acesso a Deus. Então entenda que Cristo veio para nos dar acesso a Deus. Nós vamos depois falar sobre quem é Cristo, né? A sua função, né? O que Cristo veio trazer para a gente, mas já adiantando um pouquinho para você entender essa grandeza poderosa de Deus, porque Deus, apesar de ser tão grande, tão puro, tão poderoso, tão perfeito, tão magnífico, ele jamais quis se afastar de nós. Só que muitas vezes nós é que nos afastamos dele porque nós olhamos para para nós mesmos, né, e contemplamos como somos pecadores, somos pequenos, temos consciência, né, dos nossos pecados, temos consciência das nossas fraquezas e nos afastamos, porque entendemos que somos tão impuros, tão sujos, né? Como é que podemos nos aproximar de um Deus tão puro, tão justo? Tá entendendo isso, gente? E não é, sabe, nada que você faça, você vai conseguir com seus próprios braços, com as suas próprias forças, você vai conseguir se purificar ao ponto de se aproximar de Deus. Então, por isso, Jesus Cristo vem, para tirar todo o peso. Aprendei de mim, né, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, Jesus falou. Não há fardo, não há jugo para aqueles que querem seguir esse Deus. Amém? Que coisa linda, né? A gente percebe um Deus tão grande, tão poderoso, tão magnífico, mas também tão acessível, como diz aqui no livro de Isaías. E o livro de Isaías é escrito exatamente para o povo do Antigo Testamento. Olha o que fala aqui. Olha o que diz aqui. Sendo o nosso Deus glorioso, perfeito, grandioso, puro e reto, mesmo assim ele permite que tenhamos acesso a ele através do sacrifício de Jesus Cristo. Deus, um Pai amoroso. Sendo Deus o grande arquiteto do mundo, o grande construtor, ele se revela a nós, pecadores, através de Jesus Cristo, e que ao descer dos céus apresenta a Deus como Pai amoroso e misericordioso, permitindo que os seus filhos tenham um relacionamento com ele. Jesus, ao ensinar seus discípulos a orar, nos apresenta essa verdade preciosa ao iniciar com as palavras. Olha só que poderoso é essa mensagem. Eu sempre costumo dizer isso. A mensagem do Pai Nosso, ela reflete muito bem quem é Deus para a nossa vida. Porque ele começa a dizer assim, ensina assim, ó. Tá bem aqui, ó. Pai Nosso que estás nos céus. Mateus 6,19. Ou seja, ele fala Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus. Então veja que o próprio Deus, o próprio Cristo, ele, ao ensinar os discípulos a orar, ele fala, há um acesso, há um caminho que nos permite acessar a Deus. Esse caminho é Cristo.
E Cristo vem ensinando agora a você como falar com Deus. E é muito interessante, porque é Pai Nosso que estás nos céus. E aí vem a primeira oração, vem o reconhecimento de quem é Deus. Deus é o Pai. O Pai Nosso que está no céu. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o teu reino e seja feito sempre a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então veja que vem um reconhecimento de quem é Deus. Vem a adoração a Deus. Então você primeiro reconhece, você adora, para depois então você pedir. Já fica aí antecipado, a gente também vai ter uma aula só sobre oração, mas já fica antecipado aí um pouquinho da aula que vai vir lá na frente, acho que no módulo 2, que fala sobre oração, de como orar. Mas isso é muito interessante, a gente precisa entender. Pai Nosso. Então Jesus veio tirar, né? Na verdade ele não veio tirar, né? Mas ele veio reapresentar Deus para o homem. Porque o homem reconhece essa grandeza de Deus, Deus como arquiteto, né? Cria uma religião para tentar religar a Deus, mas se afasta tanto dele porque reconhece a sua pequenez, os seus pecados, né? Então, e por isso, cada vez que o homem vai vendo que vai se frustrando, não vai conseguindo, ele vai criando mais mecanismos religiosos para tentar se purificar mais e vai colocando mais peso, se afastando de Deus. Enquanto Deus diz, ensina, eu sou Deus, o grande arquiteto, o poderoso, o soberano, mas eu também sou acessível. Eu sou o Pai. O Pai que corrige, sim, mas o Pai que corrige porque ama. Amém? Vamos continuar aqui. Então ele fala aqui sobre a oração, né? Isso mostra a proximidade que podemos ter com Deus, não apenas como Criador, mas como Pai através de Jesus Cristo. Foi o que eu já falei aqui, então vamos adiantar. Olha o versículo de 1 João, capítulo 3, verso 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então, gente, aqui em 1 João, capítulo 3, olha, é muito poderoso isso aqui, porque olha como é que ele fala, olha como é que ele mostra a soberania, né? Vede que grande amor nos concede o Pai, ao ponto de sermos chamados o quê? Filho. Então você vê que o grande e poderoso Deus, né, ele nos dá acesso a ele, de chamá-lo de Pai, e ele nos reconhece como filho. Então você, querido, é o filho do Deus Todo-Poderoso. Você é filho do Deus que fez os céus e a terra e tudo que nela há. Isso é grandioso demais, isso é poderoso demais. A palavra, deixa eu colocar na tela para vocês acompanharem. A palavra adotado para muitos pode soar de forma forte, mas entenda o significado de ser adotado por ele, usando como exemplo a natureza humana. Podemos afirmar que filhos não se escolhem, mas em um processo de adoção existe uma escolha. Deus escolheu nos amar, mesmo sem sermos merecedores do seu amor. Mesmo quando nos afastamos dele, nos busca com compaixão e nos recebe de braços abertos como Pai. Como na parábola do filho pródigo, né, em Lucas 15, 20, né, quando ainda estava longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e o beijou. Amém? Então, eu sei que isso aqui pode parecer um pouco forte para muitos, né, e na verdade é forte sim, né, nós somos adotados por Deus, né, então dá muitas vezes aquela visão, né, de adoção, uma visão forte, uma visão que é deturpada pela sociedade muitas vezes. Só que, sabe, filho a gente não escolhe, né? Filho a gente não escolhe, mas quem nós vamos adotar nós escolhemos. Então veja que Deus nos adotou, né? Ele nos escolheu, ele disse, eu sou seu pai, amém? E somos de fato feitura das suas mãos, né? Somos a imagem e a semelhança do Deus Pai, mas eu quero que você entenda
né, que esse contexto de adoção é Deus escolheu, porque ele podia muito bem dizer, vocês são meus filhos, né, vieram de mim, mas eu não quero ser seu pai, né, eu não quero amar, não quero escolher vocês para ser meu filho. Então é muito além, vai além de simplesmente sermos uma criação de Deus. Né? Porque tem muitas pessoas que são, todos nós somos criação de Deus, e tem muitas pessoas, né, que são criação de Deus, mas que não querem andar com ele, não escolheram ele como pai, são criação dele, né? A pessoa veio de Deus, é criação de Deus, mas não quer andar com ele. Então Deus, através do livre-arbítrio, né, permite que aqueles que não querem andar com ele, ele não obriga a andar com ele. Mas ele me escolheu, ele te escolheu. E ele escolheu essa pessoa também que não quis. Mas infelizmente, no dia que ela reconhecer e ela disser, eu quero realmente voltar a ser filho do meu pai, o Senhor Deus vai receber como filho pródigo, que apesar de ser filho, decidiu viver a sua vida. E Deus permitiu, ou seja, o pai permitiu. Mas ele foi lá, quebrou a cara, passou por processos, e quando ele quis voltar, ele recebeu o seu filho como verdadeiro filho. Amém? Então veja que o pai recebe. Essa parábola ela é muito interessante, né? E ela vem aqui para definir exatamente essa questão que a gente precisa entender. Né? Quando ainda estava longe, o seu pai ouviu e, cheio de compaixão, ou seja, cheio de compaixão, Deus tem compaixão por todos nós. Aquele que vai ao pai, de maneira nenhuma o pai o lançará fora, né? Isso foi a palavra de Jesus Cristo, aquele que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Mas isso também aqui define bem a questão da paternidade. Né? Essa imagem de Deus como pai é uma das maiores revelações das Escrituras. Ele não é um pai qualquer, mas o pai perfeito, que reconhece nossas necessidades antes mesmo de pedirmos. Mateus 6,8 fala sobre isso. E nos dá boa dádiva, porque nos ama. O versículo de Mateus 7,11 diz: se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deixa eu ler novamente, né? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Mateus 7,11, né? Então aqui fala sobre essa grandeza de Deus, sobre a paternidade de Deus e sobre como se a gente, né, se nós que somos maus, né, humanos, né, a gente sabe dar boa coisa aos nossos filhos, que tirar Deus, né? Eu costumo muito falar sobre isso, eu aprendi muito com a paternidade, porque assim, meu filho agora tem, o mais velho tem 10 anos, né, vai fazer 10 anos daqui a alguns dias. Mas ele chegou para mim esses dias e falou: pai, o senhor pode comprar essa bola para mim? E ele já tá espertinho, né? Ele já entra ali nesses marketplace, né? Da vida. E aí olhou um desses aí e mostrou: pai, você pode comprar essa bola para mim? E aí eu falei: posso. E eu comprei a bola porque ele me pediu a bola. Mas recentemente, né, nós mudamos aqui pro Rio de Janeiro. E assim que eu cheguei aqui, diferente de Salvador, né, o clima aqui é totalmente diferente. Lá em Salvador praticamente não tem frio, praticamente a gente não usa casaco, até quando tá chovendo. Mas aqui no Rio de Janeiro faz um friozinho. E quando eu cheguei aqui, uma das primeiras coisas que eu fiz para ele foi ter ido na rua e comprado casaco. Ele não pediu. Ele não pediu um casaco novo. Quando ele era menor, pequeno, 3, 4, 5, 6, 7 meses, 1 ano, 2 anos, meu filho nunca pediu um calçado, um chinelo, uma roupa. Mas a gente compra para eles, porque a gente sabe da necessidade que eles têm. Então ser pai é olhar a necessidade do filho e dar para ele aquilo que o filho precisa. Muito mais do que dar para o filho aquilo que ele pede. Porque a Bíblia diz que nós não pedimos o que precisamos. Nós não pedimos. Pedi e não recebi porque não sabeis pedir. A gente pede mal. A gente se preocupa com aquilo que não é pão. Sabe? Mas Deus nos dá
com toda certeza, tudo aquilo que a gente precisa. Às vezes, né, graças a Deus, meu filho pediu uma bola, eu pude comprar uma bola para ele, mas às vezes a criança está pedindo uma bola, mas na verdade ela precisa de um sapato. E quantas vezes aconteceu fato, né, do meu filho falar, pai, compra isso aqui para mim? Eu falei, não, eu vou comprar roupa. Não vou comprar esse brinquedo, porque eu vou comprar um sapato. Né? E às vezes a gente não agrada o filho, né? E o filho até se aborrece, mas nós como pais entendemos que precisamos dar ao nosso filho o que ele realmente precisa. Então não se frustre com Deus, porque Deus vai dar a você o que realmente você precisa. Agora, cuidado com o seu coração, que muitas vezes está desejando aquilo que você não precisa. Sabe? Muitas vezes a gente quer tanto uma coisa, e esse dia eu queria tanto comprar uma coisa, e eu fiquei ali pesquisando aquilo, buscando o melhor preço, a melhor oportunidade. Depois eu parei para pensar e falei, peraí, até agora eu vivi sem esse negócio. Será que realmente eu preciso disso? Porque eu poderia pegar esse recurso aqui e aplicar em outra coisa que eu preciso resolver. E muitas vezes nós desviamos o nosso recurso para aquilo que não vai fazer a mínima diferença na nossa vida. Claro que, né, a gente vai se sente feliz, alegre de poder comprar aquilo que a gente quer, mas daqui a um tempo a gente percebe que a gente pode viver perfeitamente sem aquilo. Entendeu? Então isso é um grande aprendizado para todos nós. Amém? Vamos embora aqui para a leitura, vamos continuar aqui a nossa leitura. Romanos capítulo 8, verso 14 e 15 diz assim, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual chamamos Abba Pai. Isso é poderoso, gente. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, o que te torna um filho de Deus? Né? Pastor, o que me torna ser um filho de Deus? Ser obediente à voz de Deus. Andar nos preceitos e nos conceitos de Deus. Andar nos ensinamentos de Deus. Ser guiado por Ele. Então, o que nos torna filhos, né? Todos nós somos criaturas de Deus, mas o que nos torna filhos de Deus é quando nós andamos em obediência ao Pai. Essa é a diferença. Vamos avançar. Porque o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja o bem. Provérbios 3:12, né? Provérbios 3:12, né? O pai, como eu disse a vocês, o pai, ele repreende o filho que ele ama. Então, se Deus te ama, se você está sendo repreendido é porque Deus te ama. Se você está sendo apertado aí, passando a moenda aí, é porque Deus te ama, né? O pai repreende o filho. Então, o pai que é pai não faz tudo que o filho quer. O pai que faz tudo que o filho quer, ele estraga o filho. Mas o pai que ama de verdade, ele vai repreender, ele não vai dar tudo aquilo que o filho quer, mas ele vai dar tudo aquilo que o filho precisa, ele vai repreender, e a repreensão causa dor, muitas vezes causa choro, sim, ok, mas isso é necessário para o crescimento do filho. Então, filhos que estão sendo repreendidos, agradeçam muito, porque se o pai te repreende, é porque de verdade ele te ama, ele quer o melhor para você. Aproximando-nos, pois, com confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça de que nos ajude no momento da necessidade. Então, aproximando-nos, pois, com confiança do trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Então, Hebreus capítulo 4, verso 16, fala sobre a graça. Amém? Aqui eu não li, mas tem uma conclusão que fala sobre
o chamado à intimidade com o Pai, né? A majestade de Deus e seu papel como nosso Pai nos convida a um relacionamento profundo e pessoal com Ele. Ele não é um Deus distante e inacessível, mas um Pai amoroso que deseja nos escolher, amém? Que deseja nos acolher, transformar e nos guiar em seus caminhos. Então, entenda bem no teu espírito isso, porque a graça de Deus nos basta. Então, quando nós buscamos a graça de Deus, nós buscamos o acesso, né, ao trono, né, pela graça e pela misericórdia de Deus, nós somos alcançados, nós somos contemplados, né? A graça do Senhor nos basta. Não recebemos porque merecemos, mas recebemos porque a graça do Senhor está sobre nós. Amém? É o que fala no capítulo 4, verso 16. E essa conclusão aqui, ela é bem interessante porque ela fala sobre esse tempo de intimidade. Quando nós temos intimidade com Deus, nós temos acesso ao seu trono através da graça em Cristo Jesus. E através da graça que há em Cristo Jesus, amém, que nós recebemos, nós conseguimos tocar o trono de Deus e dele sai a sua imensa misericórdia. Amém? A paternidade inova identidade. Quero botar para vocês aqui. A paternidade inova identidade. Ao nos relacionarmos com Deus, passamos a ser seu filho através da aliança de Jesus, assumindo, a partir de então, uma nova identidade. Agora somos filhos e o pecado não tem mais domínio sobre nós. Amém? Vamos continuar aqui a leitura em Romanos capítulo 8, verso 14 e 15, diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que nos adota como filhos, por meio do qual somos chamados Abba Pai. Eu já fiz essa leitura aqui, amém? Então, vamos dar continuidade aqui? Olha o que fala. A nos chamar de filho, Deus nos oferece acesso direto a Ele, como um pai que cuida, sustenta e ouve os pedidos de seus filhos. Ele nos corrige e nos ensina com amor, desejando o nosso bem. Esse amor nos constrange e nos desperta em nós a reciprocidade. A palavra reciprocidade, né, ela significa a gente corresponder, né, aquilo que nós estamos recebendo, né, o amor recíproco, né? Porque assim, antes da gente amar a Deus, Deus nos amou. Então, antes da gente conhecer Ele, antes de nós termos consciência do mundo, né, a visão de mundo que temos, antes de tudo isso, Deus nos amou. E Ele espera, né, que esse amor seja recíproco, ou seja, que nós possamos também despertar um amor por Ele. Agora preste atenção numa coisa, que tem muita gente que não fala, e eu não falo diretamente isso aqui no texto, mas eu quero trazer isso para vocês. Como é que a gente ama? Como é que a gente desenvolve amor? Eu falei para vocês que eu aprendi muito com a maternidade, e de fato aprendi. Mas a gente está numa sociedade tão corrompida que a gente vê tantas mulheres, né, sendo pais e mães, e eu não estou aqui trazendo nenhum demérito para as mulheres, muito pelo contrário, mas a verdade é que não deveria ser assim, né? O pai deveria ser presente, né? Toda mulher gestante deveria ter o marido do lado, e a gente encontra hoje, cada dia, filhos distantes dos pais. Às vezes o filho é até mais próximo da mãe, mas distante do pai. Por quê? Porque muitas vezes o pai não está presente na gestação. E como é que nasce o amor de mãe? Né? A mulher, quando ela é engravida, você repare que às vezes até numa situação, infelizmente, que a mulher ela não queria engravidar, muitas vezes inicialmente, né, quantas foram as mães que rejeitaram ali logo de início aquela barriga, mas foi passando o tempo, ela foi sentindo aquela criança dentro e todo aquele sentimento foi se transformando por amor. Porque o amor ele vem a partir de um relacionamento. Né? A criança sendo gerada dentro do ventre gera amor, porque gera um relacionamento. Quando o pai está distante dessa gestação, que amor ele vai gerar pelo filho?
Então, por isso que o marido, né, e a gente ensina isso na igreja, principalmente para os casais, o marido precisa estar perto da esposa. A esposa vai fazer um pré-natal, o marido tem que estar junto, né, salvo, né, naquelas situações de trabalho que a pessoa realmente não pode estar, mas, né, a pessoa vai lá, pede até para o patrão ali para acompanhar aquele exame. Por quê? Porque é a mulher que está gerando, né, esse contato direto, né, é por isso que a gente fala muito do amor de mãe, porque é um contato gerado direto entre o feto ali e a mãe. Mas se o pai ele precisa estar presente ali, precisa conversar com a criança, acariciar a barriga da mamãe, conversar, participar, né, da construção do quarto do filho, opinar nas cores, opinar no nome, né, estar presente, porque é isso que vai fazer com que o pai ele gere um relacionamento de amor com o filho. Então, não é só gerar. Quantos engravidam e não olham aquela criança nunca e tem, muitas vezes, um relacionamento distante? Porque não conseguiram gerar um relacionamento, né? Uma proximidade através do relacionamento. Então, como é que a gente ama a Deus? Como é que você vai amar a Deus? Você vai amar a Deus a partir do momento que você vai começar a se relacionar com Ele. O amor de Deus já está sobre você. Deus já te ama. Deus já entregou o filho dele, seu único filho, né, que morreu na cruz do Calvário para nos trazer vida eterna. O amor de Deus está sobre nós. Agora, como é que você vai despertar o seu amor por ele? Como é que você vai ter essa reciprocidade a partir do momento que você se relaciona com Deus? Como é que você vai se relacionar com Deus? Seguindo as palavras dele, se aproximando dele, se relacionando, se tornando íntimo dele. Amém? Você precisa se tornar íntimo com Deus. Eu quero novamente falar, você precisa se tornar íntimo com Deus. Oração, jejum, dizer, Senhor, eu te amo. Né? Como Jesus ensinou, como você deve orar? Pai nosso, chamar de Pai. Pai, o Senhor está vendo a minha necessidade, o Senhor me conhece. Dizer para ele, Pai, o Senhor é grande, o Senhor é lindo, o Senhor é maravilhoso. Pai, que bom que apesar do Senhor ser um Deus tão grande, o arquiteto desse mundo, né, o Senhor se tornou acessível a mim, que sou tão pecador. Obrigado, papai. E se aproximar dele, falar palavras, né, que realmente, né, desenvolva essa intimidade. Amém? Vamos ler o versículo, Provérbios 13:12. Porque o Senhor disciplina quem ama, assim como o pai faz ao filho a quem deseja o bem, né? Conclusão, o chamado à intimidade do pai. A majestade, né, de Deus e o seu papel como nosso pai nos convida a um relacionamento profundo e pessoal com ele. Ele não é um Deus distante, inacessível, mas um pai amoroso que está sempre a ponto de nos acolher. Amém? Vamos para a atividade. Gênesis 1:1, vou terminar aqui. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar, gente. Ih, volta. Voltei. Vamos lá. Eu quero ler com vocês aqui agora a atividade que nós vamos ter. Então nós estamos encerrando agora o capítulo, o módulo 1, né? Amém. O capítulo 1 do módulo 1. E a gente tem aqui uma atividade. Então, como eu falei para vocês, essa é a primeira aula, né? A gente tá algumas coisas aí, a gente tá pegando aqui no ar, mas eu tenho certeza que vai melhorar cada dia mais aí. Então, aqui nessa primeira atividade, nós temos o seguinte aqui: passe um tempo refletindo sobre quem realmente Deus é para você. Então, a primeira atividade que você tem essa semana, que você vai fazer? Você vai tirar um tempo para refletir de quem Deus é para você. Como está o seu relacionamento com Deus? Está contente? Né? O seu relacionamento com Deus, você entende que Deus ele é poderoso, grandioso, o grande arquiteto do mundo, né? Um Deus tão puro, tão soberano, tão grandioso, mas que ele é propício a você, ele construiu um caminho para se aproximar de você, né? Ele está aberto
a um relacionamento com você, mas será que você não tem fugido desse relacionamento com ele? Porque você tem olhado uma distância tão grande, né, por causa dos seus pecados, por causa de um complexo de inferioridade que você construiu, por causa de uma religião que impôs um peso sobre você, ou que te apresentaram um Deus tão mau, né, tão rigoroso. Então passe um tempo refletindo sobre quem realmente Deus é para você. Escreva em um diário algo sobre seu amor e cuidado. Ore agradecendo a Deus por quem Ele é e por tudo que Ele tem feito. Tá bom, gente? Então esse é o seu desafio da semana, tá? Você passar um tempo... Desculpa. Você vai passar um tempo, né, refletindo de quem é Deus para você, da sua grandeza, né, dos feitos dele por você. Escreva isso num diário, na sua agenda, escreva num papel, né, desse que você cola e bote em algum lugar acessível, na tua geladeira, enfim, na frente de um armário, e reflita durante essa semana de quem realmente é Deus para você. Amém? Eu vou passar para vocês o questionário rapidinho aqui, só para vocês conhecerem. E você já tem aí, se você não baixou ainda, você vai baixar o nosso e-book. E tá aqui o questionário 1, né? Quem é Deus para você? Aí você responde quem é Deus para você, né? Como Deus se revela a nós através de Jesus. Aí você responde aqui o que você entendeu. Você já sentiu a presença de Deus na sua vida? Quando foi isso? Então você já sentiu a presença dele alguma vez na sua vida? Sim, não? Né? Se você quer sentir, a gente vai te ajudar a você sentir Deus na sua vida. Né? Você vai expressar de como você sentiu o amor de Deus sobre você, a presença dele. Né? E a pergunta 4 é: o que você pode fazer para se aproximar de Deus? Aqui você vai colocar, né, pelo menos aí 3 passos que você pode dar para se aproximar de Deus. Tá bom, gente? Essa é a nossa primeira aula, nosso último leitura de hoje. Tá aí a segunda aula, a aula 2, né? Quem é Jesus e o que significa segui-lo. A gente vai falar isso na semana que vem. Então, o nosso próximo encontro vai ser na próxima terça-feira, tá? Lembrando que eu vou estar colocando aqui no grupo, tá, sempre o link das aulas, aula 1, aula 2, aula 3, né? O material disponível também no grupo para você baixar. E lembrando que uma vez no mês, nós pelo menos uma vez, 2 vezes no mês, nós vamos ter a aula prática, né, que é uma aula 100% online, mas participativa, onde a gente vai poder te conhecer, saber quem é você, onde conhecer um pouquinho da sua vida, né? A gente quer nos aproximar de você, quer estabelecer esse relacionamento com você, e a gente vai conversar um pouquinho, né? A gente vai poder se apresentar, vocês vão perguntar quem eu sou, pode perguntar os colegas aí que vão estar na sala. Nós já temos bastante pessoas no nosso grupo e só está faltando você lá, tá bom? Então, se você ainda não tá, põe eu quero, para que eu possa estabelecer um contato e enviar para você um número de WhatsApp, ou então um link para poder você entrar direto no grupo, ou te passo o número para que através do número a gente estabeleça um primeiro contato, depois você entre no grupo. E vai ser muito bom ter você aí para a gente estudar semanalmente um pouquinho, né, sobre essa proximidade com Deus, esse relacionamento, esse discipulado, que vai com toda certeza ser uma diferença muito grande na sua vida. Muito obrigado por esse tempo de estarmos juntos aqui, tá bom? Eu te agradeço muito, é um privilégio para mim, amém, poder falar de Deus para você e de aprender também com todos vocês, tá bom? Prazer em conhecer muitos aqui, pela primeira vez estarmos juntos, e em breve estaremos aí, mais uma vez eu repito, na aula através do link que eu vou colocar, que você vai entrar provavelmente pelo Google Meet, e a gente vai poder olhar aí, olho no olho, conversar um pouquinho, ouvir sua voz, saber de onde você é, amém? Que Deus abençoe muito, até a próxima aula, em nome de Jesus.